Ele era um homem quieto, discreto, o tipo de pessoa que se misturava ao fundo, facilmente esquecido, mas por trás de sua fachada insignificante espreitava uma escuridão tão profunda, tão depravada, que geraria pesadelos por gerações. Seu nome era Edward Theodore Gain, mas o mundo o conheceria como algo muito mais sinistro, a inspiração para algumas das figuras mais icônicas do terror. Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill. Esses nomes causam arrepios na espinha até mesmo dos fãs de terror mais experientes. Mas eles não nasceram do nada. Eles foram inspirados em parte pelos crimes horríveis de um homem aparentemente comum de Plainfield, Wisconsin. Ed Gein, o açougueiro, o profanador de túmulos, o recluso que usava pele humana. Esta é a sua história. Mas este é mais do que apenas um conto de sangue e ossos. É uma descida aos recessos mais sombrios da psique humana. Uma exploração arrepiante do que acontece quando o isolamento, a obsessão e a loucura colidem. É um aviso, um lembrete de que os monstros que mais tememos muitas vezes não nascem nas sombras, mas nos cantos aparentemente comuns do nosso mundo. As raízes do mal costumam se firmar no terreno fértil de uma infância conturbada. A infância é um período crucial, onde as experiências e influências podem moldar o futuro de uma pessoa de maneiras inimagináveis. Os primeiros anos de vida de Ed Gein foram um terreno fértil para a escuridão. Crescendo em uma fazenda isolada, ele estava cercado por um ambiente que parecia estar em constante decadência. Nascido em 1906, ele entrou em um mundo marcado pelo relacionamento tumultuado de seus pais. A tensão entre eles era palpável, criando uma atmosfera de constante conflito e desespero. Seu pai, George, era alcoólatra, incapaz de manter um emprego estável. A bebida era sua fuga, mas também a fonte de muitos dos problemas que assombravam a família. Sua mãe, Augusta, era uma fanática religiosa dominadora que acreditava que o mundo fora de sua fazenda era um poço de pecado e depravação. Ela via o mal em todos os lugares e acreditava que era seu dever proteger seus filhos dessas influências corruptoras. Ed, junto com seu irmão mais velho, Henry, se viu preso entre duas forças opostas. A luta constante entre a fraqueza de seu pai e o controle sufocante de sua mãe criou um ambiente de medo e instabilidade. A fraqueza de seu pai e o controle sufocante de sua mãe criaram um ambiente de medo e instabilidade. As refeições em família eram momentos de tensão, onde qualquer pequena faísca poderia desencadear uma explosão de raiva ou desespero. Augusta, convencida de que todas as mulheres eram instrumentos de tentação, incutiu em seus filhos os males da sexualidade e os perigos da influência feminina. Ela acreditava que estava protegendo seus filhos, mas na verdade estava plantando as sementes de uma visão de mundo distorcida e perigosa. Ela reservava um tipo especial de veneno para Ed, acreditando que ele era fraco e propenso aos mesmos vícios que assolavam seu pai. Suas palavras eram duras e implacáveis, deixando cicatrizes profundas na psique de Ed. A escola oferecia pouco descanso. Em vez de ser um refúgio, era apenas mais um campo de batalha onde Ed tinha que lutar para sobreviver. Ed era alvo de valentões. Seu comportamento estranho e voz aguda o tornavam um alvo fácil. Ele era constantemente ridicularizado e isolado, aumentando ainda mais seu sentimento de alienação. Ele buscou consolo nos ensinamentos distorcidos de sua mãe, encontrando conforto em sua visão de mundo distorcida. A Bíblia, nas mãos de Augusta, tornou-se uma ferramenta de medo e controle, em vez de esperança e redenção. À medida que Ed crescia, sua falta de jeito social e excentricidades se tornaram mais pronunciadas. Ele era visto como um estranho, alguém que não se encaixava nas normas sociais da época. Ele se retraiu ainda mais para si mesmo, encontrando consolo apenas na companhia de sua mãe e no isolamento de sua fazenda remota. A solidão tornou-se sua única companheira, e a escuridão dentro dele começou a crescer. As sementes de uma escuridão terrível foram semeadas. O que começou como uma infância conturbada e cheia de medo, lentamente se transformou em algo muito mais sinistro e perturbador. A influência de Augusta Gein sobre seu filho era absoluta.
Desde a infância, Ed foi moldado por sua mãe, uma mulher de convicções rígidas e crenças religiosas extremas. Ela governava sua casa com mão de ferro, cada palavra sua tomada como evangelho. Augusta acreditava que o mundo estava cheio de pecado e corrupção, e que apenas ela poderia proteger seus filhos dessas influências malignas. Ed, faminto por afeto e aprovação, agarrava-se a cada pronunciamento de sua mãe, internalizando suas crenças distorcidas como se fossem suas. Ele cresceu acreditando que o mundo exterior era perigoso e que apenas sua mãe tinha as respostas. Ele era seu discípulo dedicado, seu protetor, em um mundo que ela considerava perverso e corrupto. A devoção de Ed a Augusta era tão intensa que ele se isolava ainda mais do resto da sociedade. A existência isolada na fazenda apenas fortaleceu o laço doentio entre eles. A fazenda, cercada por campos vastos e desolados, tornou-se um refúgio sombrio, onde as crenças de Augusta podiam florescer sem contestação. Ed trabalhava na terra e cuidava de suas necessidades, raramente se aventurando além dos limites da propriedade. Ele vivia uma vida de reclusão, onde cada dia era uma repetição do anterior, sempre sob o olhar vigilante de sua mãe. Ele era o confidente de sua mãe, seu único companheiro e seu prisioneiro. As conversas entre eles eram dominadas pelas visões de Augusta sobre o pecado e a moralidade, deixando pouco espaço para Ed desenvolver suas próprias opiniões. Augusta, por sua vez, moldou Ed à sua imagem e semelhança, instilando nele um medo e uma desconfiança profundamente enraizados pelas mulheres, particularmente aquelas que o faziam lembrar de sua própria sexualidade. Ela via as mulheres como fontes de tentação e pecado, e Ed absorveu essas crenças. Então, em 1940, George Gain morreu. A morte de seu pai, embora ele fosse um alcoólatra ausente, marcou uma mudança significativa na vida de Ed. Embora dominado pelo alcoolismo e em grande parte ausente da vida de Ed, sua morte foi um golpe para a dinâmica familiar já frágil. A ausência de George significava que Ed e seu irmão Henry agora tinham que assumir a responsabilidade total pela fazenda e pelo bem-estar de sua mãe. Ed e Henry eram agora responsáveis pela fazenda e pelo bem-estar de sua mãe. A pressão sobre os irmãos aumentou, e a relação entre eles começou a se deteriorar. Mas a dinâmica de poder havia mudado. Com George fora, Augusta tinha ainda mais controle sobre Ed, e sua influência sobre ele se intensificou. Com George fora, o domínio de Augusta sobre Ed se intensificou. Ela agora dependia exclusivamente de Ed para apoio emocional e físico, e ele, por sua vez, se sentia ainda mais preso a ela. Ele era agora tudo para ela: filho, confidente e objeto de seus afetos distorcidos. A relação entre eles se tornou ainda mais simbiótica e tóxica. Essa dependência doentia teria consequências devastadoras. A influência de Augusta sobre Ed moldou não apenas sua vida, mas também os eventos sombrios que se desenrolariam nos anos seguintes. A morte de Henry Gain em 1944 marcou uma virada na descida de Ed para a loucura. Henry era o irmão mais velho, sempre mais sociável e independente, enquanto Ed era mais reservado e dependente de sua mãe. Enquanto a causa oficial da morte de Henry foi considerada asfixia por um incêndio, rumores sobre o envolvimento de Ed se espalharam pela comunidade. O incêndio que tirou a vida de Henry foi um evento trágico que deixou muitos questionamentos sem resposta. Alguns especularam que Ed, consumido pelo ciúme das tentativas de Henry de se libertar do controle de sua mãe, teve participação na morte de seu irmão. A relação entre os irmãos era complexa, marcada por rivalidades e tensões que muitos acreditavam terem culminado em tragédia. Se Ed foi ou não o responsável pela morte de seu irmão permanece um assunto de debate. A falta de provas concretas deixou a comunidade dividida, com alguns defendendo a inocência de Ed e outros acreditando em sua culpa. No entanto, a ausência de Henry teve um impacto profundo na psique já frágil de Ed. Sem seu irmão, Ed se tornou ainda mais isolado e dependente de sua mãe, Augusta. Ele estava agora verdadeiramente sozinho com sua mãe, seu laço mórbido se fortalecendo a cada dia que passava.
A relação entre Ed e Augusta era intensa e sufocante, com Ed vendo sua mãe como a única constante em sua vida. Augusta, sofrendo de uma série de derrames que a deixaram acamada, passou a depender completamente de Ed. Sua saúde frágil fez com que Ed assumisse o papel de cuidador, uma responsabilidade que ele abraçou com fervor. Ele se tornou seu cuidador, atendendo a todas as suas necessidades com uma devoção que beirava a obsessão. Ed via sua dedicação como uma forma de retribuir todo o amor e proteção que sua mãe lhe havia dado ao longo dos anos. Mas a saúde de Augusta continuou a se deteriorar. Cada dia que passava, Ed via sua mãe se enfraquecer, o que aumentava seu desespero e medo de perdê-la. Em dezembro de 1945, ela sucumbiu às doenças, deixando Ed completamente sozinho. A morte de Augusta foi um golpe devastador para Ed, que agora se via sem a única pessoa que dava sentido à sua vida. A mulher que havia definido seu mundo, que havia moldado cada um de seus pensamentos e crenças, havia partido. A perda foi catastrófica. Ed sentiu como se uma parte de si mesmo tivesse morrido junto com sua mãe. Ed se retraiu ainda mais em si mesmo, seu senso de realidade se esvaindo a cada dia que passava. Sem Augusta, Ed não tinha mais um ponto de referência, e sua mente começou a se perder em um labirinto de delírios e fantasias. Ele fechou os quartos de sua casa que o lembravam de sua mãe, tentando preservar sua memória em um santuário macabro. Cada cômodo fechado era uma tentativa desesperada de manter viva a presença de Augusta. Foi nessa época que o fascínio de Ed pela morte, anatomia e pela forma feminina tomou um rumo sinistro. Ele começou a colecionar livros de anatomia e a estudar obsessivamente o corpo humano. Ele começou a frequentar cemitérios locais, atraído pelas sepulturas recém-abertas. A ideia de estar perto da morte lhe dava uma estranha sensação de conforto e controle. A linha entre a realidade e a ilusão se tornou nebulosa. Ed não conseguia mais distinguir entre seus pensamentos perturbadores e o mundo real. Ed Gein não era mais apenas um fazendeiro solitário e excêntrico. Ele estava se transformando em algo muito mais sinistro. Sua mente, antes apenas peculiar, agora estava mergulhada em uma escuridão profunda e perturbadora. Ele estava se transformando em algo muito mais sinistro. A comunidade, que antes o via como um recluso inofensivo, começava a perceber que havia algo muito mais perturbador por trás de sua fachada tranquila.